Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Vitor e vou trabalhar com a disciplina de literatura com vocês. E quando a gente pensa nessa disciplina, a gente pensa em alguns elementos que são básicos para ela. E para isso, eu trouxe um poema de um autor chamado Zeke Magiese, e o nome desse poema chama Faça Amor Nu. Não sei se vocês conhecem o Zeke Magiese, mas ele é um autor contemporâneo muito famoso na literatura das redes sociais, especialmente no Instagram. E o título do poema, Faça Amor Nu, já percebemos que ele está em caixa alta. E quando a gente pensa nesse título, a gente já pensa, o que será que vai falar? Será que é algo mais erótico? Mas vamos dar uma lida aqui. Quando for fazer amor, faça nu. Tire os diplomas, o status, sucesso profissional. Suas etiquetas de grife, tire as chaves do carro, os cartões de crédito, tire tudo, até sobrar a deliciosa e apimentada humanidade. E aí, gostaram? Percebam que ao longo do texto nós temos alguns erros de gramaticais gritantes, né? Mas como é um texto literário, existe a liberdade poética. E vocês vão perceber que ele vai fazer isso de um certo modo proposital. Ou seja, quando ele fala faça amor nu, não é nada erótico. Ele está falando assim que quando você estiver com a sua pessoa que você tanto ama, sua amada, você não precisa do sucesso profissional, você não precisa das etiquetas de grife, não precisa usar o português culto da língua portuguesa, né? Veja que fala assim, tire as chaves, né? Um erro ali de concordância. E percebam também que é um poema que ele traz uma certa reflexão. Sempre que a gente pensa na literatura, ela traz alguns ensinamentos para nós. Assim como a Nérida Pinhon, que é uma autora renomada da literatura, ela postula: costumo dizer que a literatura nada me deve. Eu é que devo tudo a ela. Graças a ela eu conheço as pessoas e transito pelo mundo. Ela me ensina diariamente a viver. Literatura não é um produto que advém apenas do artista. A sociedade, ao longo dos séculos, pediu que sua história fosse narrada. Por isso, ela tem esse sentido coletivo. A Nérida Pinhon, ela traz um conceito da literatura como um sentido coletivo. Esse sentido coletivo traz reflexões de aprender a viver diariamente, a conhecer mundos, a gravar, ou melhor, retratar a história através da literatura. E para que isso tudo aconteça, é necessário que nós tenhamos vários autores e que é importante que a gente conheça a realidade de cada um. E aí tem um elemento que é chave num texto literário, que é a criação artística. O que seria esse conceito da criação artística? Cada artista, com a sua sensibilidade, capta e interpreta emoções, ideias, os fenômenos da vida e do mundo, dando um significado único e diferente para a obra. Então vocês vão ver que nenhum autor vai retratar um fato de modo literário do mesmo modo. Vocês percebem que ele vai trazer o seu olhar subjetivo, a sua visão, o seu conhecimento. E aqui eu tenho um poema no slide do Robert Burns que fala o seguinte: pela opressão e todo sofrimento, por nossos filhos em tormento, juntos lutemos desse momento, ao suspiro final de nosso ser. Ponhamos o prador a correr e a tirania meia volta a volver. Pela liberdade não vamos ceder, é matado ou morrer. Percebam que ao lado desse poema, eu tenho na imagem um cavalo que aparentemente está, né, empinando ali com o cara em cima dele, e que esse rapaz que está em cima está com uma mão levantada. Trazendo uma ideia talvez de um heroísmo, bravura, luta. Então percebo que são duas sensibilidades, uma de uma pintura e outra sensibilidade de um texto literário, e que elas vão se dialogar, e que isso é muito comum na literatura também. Embora cada autor escreva de algum modo, as produções artísticas, elas se comunicam. Olha um outro exemplo aqui. Eu tenho um poema do Baudelaire, e que fala o seguinte: é necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso, eis o único problema. Para não sentires o fardo horrível do tempo que vos abate e vos faz perder para a terra, é preciso que vos embriagueis sem tréguas. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. E vejam que ao lado, pessoal, eu tenho um cara que está sentado num bar, um bar aparentemente lá do século XVIII, alguma coisa assim, e que ele tem em cima da mesa uma mulher, talvez seria uma fada verde, e que essa fada verde está olhando para ele, e ele está tomando uma bebida verde também, talvez seria o absinto. E quais são os elementos que eu posso dialogar com essas imagens? Bom, quando eu falo é necessário estar sempre bêbado, a gente vê que o personagem ali da obra, da pintura, está um pouquinho embriagado.
e que, quando ele fala assim, estar sempre bêbado, mas não é dessa bebida da obra. O estar sempre bêbado é de vinho, poesia ou virtude. Vinho era representado, ou melhor, era conhecido como uma bebida nobre. Poesia era sinônimo de conhecimento. Então, estar bêbado de poesia é uma metáfora para você estar sempre saber das coisas. E de virtudes é você ser uma pessoa boa, tá? E esses textos, quando eu penso nos conceitos desses textos, vocês vão ver que todo texto ele é classificado ficção. Se é uma literatura, é um texto ficcional. Mas por que isso? A partir do momento que o autor relata, ele cria uma história a partir de um fato, ou melhor, ele descreve um acidente, por exemplo, na sua narrativa, eu não sei até que ponto ele está sendo verdadeiro ou não. A sua sensibilidade, a sua subjetividade dentro de um texto faz com que eu duvide. E por isso que todo texto é considerado ficção. Eu tenho aqui, por exemplo, Star Wars, embora isso aqui seja descaradamente ficcional. Mas são obras que não deixam a gente ter certeza. Um grande clássico, ou melhor, um grande exemplo do clássico da literatura seria Dom Casmurro. E que eu não sei até hoje se houve ou não a traição da Capitu. Mas isso a gente deixa para depois, beleza? Além disso, para que toda essa literatura seja ficção e que ela nos ensine diariamente a viver, como postula a Nélia da Pignon, ela representa algumas manifestações, ou melhor, algumas funções que, segundo o Antônio Cândido, que é um sociólogo, um teórico literário também muito famoso, ele apresenta. Para ele são 3 funções. Eu tenho a função psicológica, a função humanizadora e a função educativa. Então, quando um texto literário ele pertence à função educativa, é um texto que não apenas academicamente, mas também ele ensina alguma coisa para a vida. Ele vai expor os altos e baixos, as luzes e as sombras da nossa vida. Então você estar em contato com o livro e a partir dele você aprender alguma coisa. Uma outra função é a humanizadora, que são as obras que têm o poder de mudar pontos de vista, fazendo seres humanos e cidadãos melhores. Ou seja, é aquele tipo de texto literário que desperta a sua criticidade, seu posicionamento sobre o fato que ele está ali representando. E por fim, aqui no slide, todos têm necessidade de ficção e fantasia, satisfação das necessidades elementares. O que seria isso? A função psicológica. Então é aquele tipo de texto literário que desperta catarse, que faz você se sentir melhor, tá? Faz você viajar aí por fantasia e tudo mais. Beleza? E todos esses textos, a gente tem que se cuidar com a sua linguagem. É muito comum que alguns vestibulares, algumas provas ainda questionem assim, quais são os elementos, né, que provam que o texto é literário ou não, ou melhor, o que faz um texto ser literário ou não. Um dos primeiros elementos é observar a linguagem. Quando eu penso numa linguagem que ela não é literária, eu tenho essas características. Vejamos aqui. Então, a linguagem não literária vai retratar seres e fatos reais. As metáforas, que é um recurso da linguagem, não é usado, ou seja, essas comparações, tudo mais, não é usado. E por fim, os textos são objetivos e o propósito do texto é você informar. Não é despertar criticidade, não é fazer você refletir. Olha um exemplo da revista Veja, com o título Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali para revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Percebam que nesse texto publicado na Veja não temos aí comparações, metáforas, não tem mensagens implícitas, porque é um texto não literário, é um texto totalmente objetivo e o seu propósito maior, informar o leitor. Diferente quando eu penso num texto literário. O texto literário, ele vai sim trabalhar com recursos da linguagem, como metáforas, é uma linguagem totalmente ficção e muitas vezes as mensagens estão implícitas. Então, especialmente no contexto da ditadura, né, dos anos 60 aos anos 70, vocês vão ver que muitas mensagens elas não fazem sentido se eu interpretar no sentido literal, tá? E o objetivo é externar sentimentos, criar situações. Ou seja, o propósito de um texto literário é atingir o leitor provocando alguma emoção nele, ou melhor, alguma reflexão sobre o texto literário, como esse poema titulado O Bicho, do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa, não cheirava nem examinava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Percebam que a informação que aparece na revista Veja e a informação que aparece aqui são as mesmas. Só que, no primeiro momento, o propósito era informar, uma notícia, e já aqui eu trouxe um poema e que ele vai se valer do poema para retratar o mesmo tema, tá? E vocês vão ver que essas produções que acontecem na literatura, elas vão seguir um padrão. Eu tenho um estilo de época e um estilo individual. São conceitos importantes para que vocês entendam. Aqui eu ilustrei com duas imagens. Quando eu penso no estilo de época, eu estou pensando num estilo que acaba sendo mais que padronizado. Todos acabam seguindo o mesmo. Entretanto, o estilo individual é quando o autor coloca suas características, elementos seus, dentro do texto literário e que façam que o texto se torne mais subjetivo. Beleza? Bom, o que nós vimos hoje, pessoal, é que a literatura ela tem um sentido coletivo, como acaba postulando a Neda Pion. Além disso, para que exista a literatura, é necessária uma arte literária. Essa arte literária vai surgir a partir da criação do olhar do autor, como nós vimos também. E que todo texto literário, ele é ficção, eu nunca vou saber se isso realmente aconteceu ou não, devido às palavras e o modo que o autor escreve, e que um texto literário, ele retrata algumas funções. Ou melhor, ele se encaixa em 3 funções de acordo com as do Antônio Cândido, e que aí depende do tema e com o que é abordado. E que, por fim, a literatura, quando eu penso na sua produção, ela vai se pautar numa produção de estilo de época e também do estilo individual. Beleza? Galera, a gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau.